Tipos de pisos vinílicos. Muito bem, pessoal. Existem 3 tipos de piso, basicamente. O piso em manta, que é esse aqui que vocês estão vendo eu gravar aqui. Aqui é um dos cômodos da minha casa. Piso vinílico clicado e o piso vinílico colado. Vamos tentar abordar as características de cada piso, as vantagens e desvantagens de cada um deles. Primeiramente é importante vocês observarem que a instalação do piso aqui está perfeita, olha só. Eu preparei toda a base, tudo direitinho, né? Minha casa aqui, tá? Que é o nosso quarto aqui, é bem apertadinho, né? Mas olhem só. Observem só a qualidade do nivelamento. É o que eu sempre falo, né? Não importa se é clicado, se tem 5 mm, se tem 1 mm, se tem 0,5 mm. Que vai determinar a qualidade física e estética do seu piso são os cuidados que o profissional vai ter. Observem só, aqui é uma casa térrea, essa manta aqui já está aqui há anos já, perfeita, olha só. Em perfeitas condições físicas, instalado direitinho, do jeito que eu deixei até hoje. É uma casa térrea, tem bastante umidade, mas nós fizemos a devida impermeabilização. E eu vou apresentar aqui para vocês agora uma característica negativa do piso em manta. Observem só no pé do berço aqui, né? O pé do berço aqui tem um ferrinho, tem um plástico, mas quando a gente montou ele aqui, né? Minha esposa tá grávida, vamos ter o terceiro bebê aqui. Então nós montamos mais um berço aqui, né? Então quando nós arrastamos o berço aqui, montamos, embora tenha uma borrachinha embaixo, tá, uma proteção, mas o parafuso, quando a gente arrastou o berço aqui de alguma maneira, a ponta do parafuso pegou no chão, olha só, riscou. E o que fazer? Então aí nós temos um grande problema. O piso vinílico em manta, por ser uma manta enorme, não ser uma placa como os pisos colados e clicados, você terá um grande desafio quando o seu piso sofrer algum dano. Isso porque você não vai conseguir trocar somente uma plaquinha dessa que você está vendo aqui. Aqui é somente a reprodução da ideia de um piso que fosse em placa, mas na verdade é uma manta com vários desenhos aqui reproduzindo a ideia de um pisinho em placa, de um taco, né, imitando aquele taco de madeira, mas na verdade é uma manta inteiriça, da qual em casos de pequenos danos, se incomodar você, você vai ter que arrancar a manta inteira e colocar uma outra no lugar, ou seja, é um transtorno enorme. Ponto positivo da manta que eu acho é que, ao contrário de todos os outros, por ele ser uma manta, por ela ser uma manta inteiriça, se cair água aqui, a água fica empoçada, aqui não vai para lugar nenhum. Geralmente o pessoal faz solda nas emendas, né, tudo direitinho. Ali no rodapé eu não subi, mas nos hospitais você pode ver que o pessoal sobe no rodapé, então é praticamente um piso frio. Você pode cair água em cima tranquilamente, que não tem para onde a água ir. A água vai ficar empoçada totalmente sem infiltrar a menor quantidade de água no piso, sem infiltrar a menor quantidade de água no piso. Então, nesse sentido, o piso vinílico em manta, se você fizer a preparação embaixo direitinho, impermeabilizar se for necessário, fizer a aplicação do nivelante, trabalhar tudo dentro dos padrões, você não vai ter problema nenhum se tratando de piso em manta. Se você impermeabilizou tudo direitinho embaixo, fez tudo direitinho, não vai acontecer problema de baixo para cima, e de cima para baixo não vai ter a menor chance de filtrar sequer água. Ah, seu filho tá brincando, caiu água ali, derramou, ela vai ficar empoçada aqui em cima, você vem seca, porque é uma manta, imagine só, é uma manta inteiriça, então não tem aquelas frestas do piso, as cabeças do piso, as emendas de um piso convencional, né, um piso em placa, comum, seja o clicado ou colado, para que a água infiltre para baixo. Já aqui na cabeceira da minha cama nós temos um piso vinílico colado, do qual eu particularmente eu gosto bastante dele, em vários aspectos, no sentido de que ele vai estar colado literalmente como o piso em manta também, que se você fizer tudo direitinho para baixo dele, ele não vai te oferecer nenhum problema físico de desplacamento, nada do tipo. Se você tiver os devidos cuidados que nós sempre exploramos aqui, você não vai ter problema algum. Já em contrapartida, né, o ponto negativo em comparação ao piso em manta é que ele tem as emendas, tá vendo as emendas ali? Então se cair água em cima e você secar rapidamente, não é um problema, não vai ser um grande problema, não precisa entrar em desespero. Se cair um copinho de água, coisa do tipo, isso aí não vai fragilizar a colagem do piso. Mas o fato é que se você carregar muito na limpeza, carregar muito, molhar o pano assim, jogar o balde, isso não pode, não é um piso frio, não é um piso em manta inclusive. Se fosse uma manta que foi instalada com solda, coisa do tipo, igual mantas hospitalares que tem aí 5 mm, 6 mm, 7 mm, mantas mais grossas, que o pessoal faz uma solda, toda um cuidado enorme, então nesse caso você pode fazer uma limpeza pesada. Já em se tratando do piso colado e do piso clicado, você tem que ter esse cuidado especial em caso de seus filhos estarem brincando ali e derramar um pouquinho de água, coisa do tipo. Não é para entrar em desespero como se entraria com piso laminado, coisa do tipo. O piso é extremamente resistente. A ameaça aqui que nós temos, o grande perigo, é o sistema da colagem dele, que por conta de não ser uma manta e ter as emendas, a água vai infiltrar aqui e vai fragilizar a colagem. Então essa é a única ameaça real para o piso vinílico colado. Uma coisa que eu gosto bastante do piso colado é que ele vai estar literalmente colado, como eu estava falando, vai estar colado, vai estar bem firme no chão. Em caso de manutenções também, se você tiver que fazer uma manutenção numa placa, vamos supor que essa placa aqui, ela deu um problema. Você só vai vir aqui, levantar ela e colocar uma outra placa no local, se tiver um machucadinho. Agora imagine só, olha a vantagem de um piso em placa em comparação à manta. A manta você teria que trocar aí 15 metros de manta, por exemplo. Aqui você vai ter que trocar somente uma placa. Então nesse sentido,
o piso em placa é extremamente vantajoso em comparação à manta. Cada um tem suas particularidades. A manta tem a vantagem enorme de que, se for feita por uma equipe bem profissional, que trabalha com solda, tudo direitinho, você não vai ter ameaça nenhuma de umidade, nem de baixo para cima, nem de cima para baixo, se for feita a impermeabilização embaixo, se for necessário, se teve todo o cuidado direitinho. Então você vai ter basicamente um piso frio na sua casa. Você pode fazer uma limpeza muito mais pesada, muito mais agressiva. Já a desvantagem nesse piso eu não encontro. Desvantagem no piso colado eu não acho. Eu particularmente eu gosto muito dele, pelo fato de que ele vai ficar bem ancorado, vai ficar firme no chão, né? É colado literalmente. Já o clicado é basicamente o que você está vendo aqui. É a mesma coisa, né? Em placas na mesma medida, tudo direitinho. Então qual que é a diferença de um para o outro? Basicamente nada. Se a preparação da base for bem feita, seja o clicado, seja a manta que vocês viram no início do vídeo, seja o colado, qualquer um deles, se a base for bem feita, você pode utilizar o piso em manta de 0,5 mm, que não chega sequer a 1 mm. Você pode usar o mais fino que tiver no mercado. Se a base foi bem feita, você vai enxergar ele com a perfeição que você enxergou ali no começo, que ali está perfeita a base. Aí já tem mais de 2 anos e o piso não acompanhou nenhuma tortura do chão, o menor tremido possível, porque não tem, porque eu preparei a base de maneira correta. Portanto, é importante frisar que o que é importante nas 3 instalações, o que é importante, o que é primordial nas 3 instalações, é a preparação da base. Se a base foi feita corretamente, é o que importa para os 3. Muito bem, vamos partir do princípio de que você fez uma boa preparação de base. Você pode utilizar um dos 3, qualquer um dos 3. A desvantagem do piso em manta é que você vai ter que trocar a manta inteira em caso de riscar um trechinho apenas. A desvantagem do colado eu não encontro particularmente. Já em se tratando do piso clicado, a desvantagem dele em comparação ao colado é que a manutenção dele, se você tiver que trocar uma placa, é um pouquinho mais complexa. Um pouquinho de nada. Para mim não é, para mim é a mesma coisa. Só que se você, o proprietário do imóvel, você mesmo quiser fazer, ou você não tiver uma demanda de profissionais na sua região e você tiver que trocar uma peça você mesmo, você vai ter que ter um pouquinho de paciência, ver alguns vídeos aí, inclusive no meu canal eu explico, né, como que a gente faz isso aí. É um pouquinho chato, para mim é a mesma coisa, mas para quem não está acostumado, não está inserido no mercado, é um pouquinho difícil, né? Ao contrário desse aqui, que é só chegar, levantar e colocar outra placa. Então, em comparação ao colado e o clicado, a única desvantagem que eu acho de um para o outro, para quem não tem o menor conhecimento da coisa, é uma possível manutenção num piso clicado que danificou, coisa do tipo, você ter que arrancar, você tem que saber fazer a cirurgia, arrancar ele de maneira cirúrgica, sem danificar as peças em volta, porque ele está clicado nas peças em volta, e o menor impacto errado você vai fragilizar e quebrar os cliques em volta e machucar inclusive a peça, a superfície da peça, a superfície final, aquela que fica exposta. E aí você vai ter que se deparar com o desafio de ter que trabalhar toda aquela peça, fazer toda aquela parte cirúrgica para clicar ele de novo e garantir que ele vai ficar tudo niveladinho, tudo certinho. Enquanto que o colado é só levantar uma placa, limpou a cola velha de baixo, aplica uma cola nova e aguarda 10, 15 minutinhos e coloca a nova peça, vai ficar do mesmo jeito que você está vendo aqui, exatamente como está. Agora só para ficar bem claro, para a gente finalizar, como eu disse, o que é importante nas 3 instalações é a preparação da base. Se a base foi bem preparada, você não vai ter problema estético com nenhum dos 3. Já o piso clicado tem uma outra desvantagem também, no caso de você não contar com um bom profissional que faça uma boa preparação de uma base. O que acontece? O piso clicado ele é um piso flutuante. O menor desnível que tiver na base, o piso ele vai ficar meio que flutuando. Você vai pisar e vai sentir ele meio que balançar, né? Dar aquele friozinho na barriga. Na maioria dos casos ele acaba assentando por si só. Ele acaba acompanhando a base, né? Quando ele pegar essa temperatura, ele acompanha por conta do material, da construção que é PVC, então ele vai acompanhar. Aí ele vai denunciar outro problema. Ele vai denunciar o problema estético, vai mostrar os tremidos do chão, vai mostrar as irregularidades do chão. Então você vai ter 2 problemas. Um piso que possivelmente flutua em alguns cantos e vai estar fotografando os defeitos da base, porque é um piso bem flexível, do qual vai acompanhar sim a base. Então por isso que a gente sempre explora uma boa preparação da base. Não economiza num material de boa qualidade, uma massa autonivelante das melhores possível, porque a qualidade estética e a segurança do seu piso vinílico, seja manta, seja colado ou clicado, depende exclusivamente da preparação da base. Só para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora o piso vinílico em manta em outro ângulo. Olha só, gente, olha isso aqui. O celular está empareado com o chão, olha, perfeito, ó. Olha só, você não vê um tremido, o menor tremido no chão você não vê. E esse piso aqui tem apenas 0,7 mm, é nada, gente, é um papel sulfite. Então por aqui você consegue perceber a qualidade da aplicação das nossas massas autonivelantes, a qualidade do nosso serviço em preparações de base. Por isso eu estou mostrando para vocês aqui de cima, olha só. Meu celular está nivelado com o chão, como se fosse um nível laser, olha só. Olha a perfeição, você não vê o menor tremido. Então não existe o piso melhor, se é clicado, se é colado, se é em manta. O que existe é uma boa preparação da base e os critérios que você pretende defender. Já o piso clicado eu indico ele muito para quem mora de aluguel. Se você pretende colocar um piso no ambiente do qual você mora de aluguel, eu quero um piso vinílico, né? Pretendo ficar aqui 5 anos, vale a pena eu colocar? Coloque,
um clicado, quando você for embora você desmonta todinho e leva para onde você for. Quando você comprar seu próprio imóvel, você pode levar. Ou então se você vai alugar um ambiente comercial, né? Você vai alugar um piso comercial, uma loja comercial, e você não pode danificar o piso que tem lá, porque senão quando você for entregar o imóvel você tem que dar um piso novo. Então você utiliza um piso vinílico clicado. Se você colocar um colado, você vai arrumar problema, porque você vai danificar toda a base da pessoa, do imóvel. Você vai danificar toda a base e a pessoa vai querer que você dê um piso novo, do mesmo jeitinho que estava. Então você pode utilizar um piso clicado nesse caso. Agora você pode pegar um piso vinílico colado também em placa comum e transformar ele numa manta praticamente, aplicando uma resina epóxi transparente lá, né? Claro, tem todo... Aí já é um outro assunto. Talvez se para você foi uma dificuldade enorme aceitar o fato de ter que aplicar um autonivelante, né, já é uma grande conquista se você concordou com isso. Vamos partir do princípio então que você aplicou um primer, aplicou o nivelante, fez tudo correto, instalou um piso vinílico colado, e aí agora você quer aumentar a proteção dele. Se você é um cliente, consumidor que está preparado para essa conversa, então saiba que nesse caso existe a possibilidade de você aplicar uma resina por cima, o que vai tornar o piso impermeável praticamente. Você vai transformar o piso colado numa manta. Então existem várias possibilidades, pessoal. É que primeiro a gente tenta trabalhar aqui a coisa básica, né, para você começar pelo menos aplicando um primer que custa R$50 um galãozinho, né? Aí para você pensar em abordar, em trabalhar em cima de um epóxi, uma resina epóxi, aí já é outro nível, né? Nós precisamos primeiro avançar essas barreiras, né? Derrubar essas barreiras, essa falta de compreensão que tem de que se deve ser feito o que tem que ser feito, né? Que está dentro das normas, o que é exigido pelo fabricante. Aí depois, talvez você esteja preparado para essa conversa, nós estejamos. Porque imagine você que para aplicar um primer e aplicar o autonivelante, que é o mínimo, né? Nós temos uma dificuldade enorme em introduzir o que é norma, o que é básico dentro do sistema, dentro do segmento. Imagine a gente trabalhar em cima de uma outra coisa que seria, no caso, um capricho. Você aplicar um epóxi por cima para transformar o seu piso colado numa manta impermeável, de modo que não passe água de cima para baixo, né? E seria um luxo, né? Já seria o melhor de todos os mundos, né? Mas é um outro tema que a gente aos poucos vai introduzindo. Por enquanto vamos tentar pelo menos introduzir o que está dentro das normas, né? Depois de introduzir do básico que está dentro das normas, talvez a gente comece a explorar esse universo aí, que já seria uma coisa assim de luxo, né? Uma coisa que está fora do básico, né? Então, se para a pessoa que tem uma dificuldade enorme hoje em aceitar o fato de aplicar um primer apenas para poder garantir que a massa fica ancorada, depois aplicar uma massa autonivelante para ter o piso nessa qualidade, se para a pessoa hoje é difícil aceitar isso, o básico, então vamos devagarinho, né? Um dia por vez. Muito obrigado por enquanto. Agora vocês já sabem que podem também transformar o seu piso colado basicamente numa manta impermeável, fazendo epóxi. Fiquem com Deus e muito obrigado pelo carinho, pela sua paciência, pela sua parceria aqui, pela sua audiência. Muito obrigado, espero que possa ter ajudado você a instruir de alguma maneira.